Oi, outra questão da prova de Passo Fundo, aplicada pela Fundatec, cargos de nível superior, enunciado 28. Um prisma quadrangular reto está inscrito em um cilindro circular reto de 10 centímetros de raio. Sabendo que o volume do cilindro é 2.000 π centímetros cúbicos, o volume do paralelepípedo em decímetros cúbicos é. Prisma é um sólido que tem as faces retangulares. Ele é um prisma quadrangular. É tipo uma caixinha, assim, vamos pensar uma caixinha de pasta de dente, só que tem a base quadrada, tá? Então, isso é um prisma quadrangular. Está inscrito em um cilindro, então ele está dentro de um cilindro. Justinho aqui no cilindro, inscrito no cilindro. Então, se a gente olhar de cima, a gente tem aqui o círculo e aqui dentro o quadrado inscrito nele, tá? Isso a gente vai ter. Então, inscrito dentro. O prisma está inscrito no cilindro. Prisma dentro do cilindro. E a gente tem que o raio mede 10. Então, se o raio mede 10, o raio mede 10 centímetros, então o diâmetro, que é o dobro do raio, vai medir 20. E eu vou usar isso depois para calcular qual é a medida do lado do quadrado. Mas primeiro eu vou descobrir qual é a altura desse cilindro. Qual é a altura desse prisma também. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Volume, área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura. Isso é igual a 2.000 π centímetros cúbicos. Como é que eu tenho multiplicação? Esse π e esse π eu posso simplificar. É o mesmo que passar o π dividindo. O raio eu sei que mede 10. Então, 10 ao quadrado vezes a altura é igual a 2.000. 10 ao quadrado é 100, então 100 vezes h é igual a 2.000. Passa o 100 dividindo e você descobre que a altura é 20 centímetros. Então, a altura do prisma e a altura do cilindro é 20 centímetros. E agora a gente vai usar essas informações para calcular o volume do paralelepípedo, do prisma. Só que para isso ainda precisa saber quanto mede esse lado do quadrado, para poder calcular a área dele. Então, eu sei o seguinte, o raio é do centro até a borda. Então, aqui do centro até a borda, eu tenho a medida de 10. Portanto, o diâmetro, o dobro do raio, que mede 20 centímetros. Só que quanto mede o lado do quadrado? Eu tenho um quadrado assim, eu sei que aqui mede 20, mas eu não sei quanto mede o lado desse quadrado. Vou chamar de x. Se quiser fazer Pitágoras, pode ser. Eu sei que aqui mede 20, posso usar então o Teorema de Pitágoras para saber quanto medem os lados do quadrado. Fazendo Pitágoras aqui, a gente vai ter o seguinte, vou botar aqui mais para baixo. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa mede 20, então 20 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 400 é igual a 2x ao quadrado, então x ao quadrado é 400 por 2, que é 200. E eu até poderia continuar aqui para calcular quanto é o x. Mas o que eu quero saber disso? Eu quero saber o x, exatamente o x? Não, preciso saber da área, a área do quadrado. E a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área que eu preciso calcular, a área do quadrado, é lado ao quadrado. Se eu chamei o lado de x, isso que eu encontrei aqui já é a área do quadrado. Já é o que eu precisava, tá? Já é essa área ao quadrado. Porque para calcular o volume dos sólidos em geral, é a área da base vezes a altura. Então, se a base é um quadrado, eu calculo a área do quadrado e multiplico pela altura. No caso do cilindro, a base é um círculo, eu calculo a área do círculo e multiplico pela altura. Ou seja, para determinar o volume desse paralelepípedo, eu calculo a área da base, que é a área do quadrado, e multiplico pela altura. E essa altura foi que a gente já calculou aqui, que será de 20 centímetros. Quanto deu a área da base? Acabamos de calcular que essa área da base deu 200. Então, vai ficar assim, volume do paralelepípedo. A área da base vezes a altura. A área da base é 200, vezes a altura, que é 20, 4.000 centímetros cúbicos, porque a gente tinha a área em centímetros quadrados e tinha a altura em centímetros. Chegou aqui,
Respira, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Respira. O volume do paralelepípedo será 4.000 centímetros cúbicos. Volta lá no enunciado. Volta no enunciado. O volume do paralelepípedo em decímetros cúbicos. Em decímetros cúbicos. Então, não é 4.000 a resposta, porque isso a gente encontrou em centímetros cúbicos. Metro, decímetro, centímetro, milímetro e assim vai. Unidades de volume. Para transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, é uma unidade para a esquerda. Mas como são unidades cúbicas, a vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Ou seja, esses 4.000 centímetros cúbicos, isso corresponde a 4 decímetros cúbicos. Porque a vírgula que está aqui vai deslocar 3 casas para a esquerda de uma vez só. Então, 4 decímetros cúbicos, nessa questão, a resposta correta é letra C de casa, C de coração, é, portanto, a correta aí nessa questão.